Nós vamos estar fazendo uma introdução nessa noite ao nosso assunto em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá nessa noite. Nós estaremos nesse domingo, fazendo então a abertura do nosso mês da família. Estaremos trabalhando Romanos 12, a mutualidade. Pode passar, Nicolas, mais uma vez para a gente falar então o nosso versículo-chave. Vamos lá? Romanos 12, 5. Vamos falar todos juntos, vamos lá? Assim também, como o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Romanos 12, 5. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite. Pedimos graça, sabedoria, discernimento, que tudo, Senhor, esteja nos dirigindo e nos dando entendimento para compreendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nós e para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, agora o versículo 1 e 2. Nós vamos ler juntos. Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Glória a Deus. Romanos 12. Esse é o nosso texto. Pode passar lá o slide, Nicolas, por favor. Volte lá para o slide. Você acredita em uma vida transformada? Essa é a pergunta. Amém? Amém. Você já viu alguém falando sobre a sua transformação? Pode passar, Nicolas. De emagrecimento? Você já viu alguém mesmo? Você já só viu alguém falar? Ou você viu aquela pessoa ser realmente transformada? Era mais gordinha, agora ficou mais magrinha. Você já viu alguém assim? Já. A maioria das pessoas que fazem regime ou que fazem uma dieta, elas vão atrás de outras pessoas e dizem: eu emagreci tantos quilos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É certo que não dá para acreditar em todo mundo, Algumas pessoas acabam mentindo. Por exemplo, tem pessoas que falam que emagreceram porque deixaram de comer tal tipo de alimento. Mas na verdade, algumas pessoas acabam emagrecendo porque vomitam o que comeram. Então elas comem e depois colocam para fora o alimento. A bulimia.
Às vezes não dá para a gente acreditar, a gente vê muito isso na internet. Pessoas dizendo que emagreceram, que perderam 20 quilos, 30 quilos, e aí depois você vai ver que na verdade não foi bem assim. A transformação que a gente vê nem sempre é uma transformação, às vezes, segura. É segura quando a gente conhece a pessoa, é segura quando a gente viu a pessoa, e é segura quando a gente sabe que a pessoa realmente fez um tratamento. Principalmente se aquele tratamento foi adequado. Pode passar, Nicolas. Ao relembrar fatos marcantes na história da igreja, nos deparamos com personagens que tiveram também as suas vidas transformadas, mudadas, quando eles leram a carta de Paulo aos Romanos. A história mostra homens e mulheres que foram transformadas, impactadas apenas lendo a palavra de Deus. O poder que a palavra de Deus tem de transformar a vida do ser humano é um poder grandioso. É o próprio Deus agindo na vida daquelas pessoas. Amém, irmãos? O exemplo disso, pode passar, Nicolas. Agostinho de Hipônia. Hipônia era uma cidade na província da Roma, da África, ou província romana da África. Agostinho queria tornar-se cristão, mas não queria abandonar as alegrias mundanas. Agostinho era um bispo, mas ele praticava pecados escondidos e às vezes pecados que não precisava ser escondidos. Não havia transformação na vida de Agostinho, mesmo ele sendo um religioso. Mas um belo dia, Agostinho de Hipônia leu Romanos 13. Quem pode achar aí para a gente ler? Romanos 13, versículo 13 e 14. O que foi que esse homem leu, pastor? Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem de bebedeira, nem de desonestidade, nem de dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. Pronto. Imagina Agostinho sendo agora confrontado. Ele fazia tudo isso aqui que Paulo está dizendo, irmãos. Veja o versículo 13, ele diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contenas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quando Agostinho leu isso daqui, ele disse: nunca mais eu vou viver essa vida que desagrada a Deus. E foi transformado, se tornou um grande teólogo, servo do Senhor, homem mudado, transformado. Amém, irmãos? A palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida. Pode passar, Nicolas. O segundo exemplo de transformação, lendo a carta de Paulo aos Romanos, Martinho Lutero. A leitura de Romanos 1, 16 e 17. Alguém procura, por favor. Mudou para sempre a vida de Martinho Lutero. Depois que ele entendeu a frase, a justiça de Deus, Lutero disse: nesse momento, senti que renascia e passava de portas abertas ao paraíso. Toda a escritura assumiu um novo significado na minha vida. Esta passagem de Paulo se transformou para mim na porta de entrada para o céu, disse Martinho Lutero. Ele leu Romanos 1, 16 e 17, e ele pôde então entender que a salvação é pela fé. Quem achou Romanos 1, 16 e 17?
Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A frase que gravou na vida de Martinho Lutero foi a justiça de Deus. Não é aquela justiça de um Deus carrasco, mas é a justiça de um Deus poderoso, que envia seu Filho para que a gente possa ser salvo por meio dele, pela graça e pela fé no Senhor Jesus. Amém? E o terceiro e último exemplo, pode passar, Nicolas. Quem é? John Wesley. John Wesley converteu-se ao ler um comentário escrito por quem? Martinho Lutero. Aquele que foi impactado um dia pela carta de Paulo aos Romanos, agora impacta a vida de outra pessoa. John Wesley. Wesley experimentou uma verdadeira revolução em sua vida, tornou-se um líder de grande expressão na Inglaterra. E começou a ler. E aquele comentário, aquelas palavras de Lutero, em cima do texto do apóstolo Paulo, começaram a inflamar o seu coração. Meu irmão, a Bíblia tem esse poder, ela nos constrange, mas ela também nos aviva. Ela traz uma chama para o coração do homem, que às vezes o homem só tem mesmo que reconhecer a sua falha, o seu pecado, e se entregar diante do Senhor. Esse é o poder transformador da palavra de Deus. Muitas outras vidas também foram transformadas, estão sendo transformadas por meio da leitura da palavra. Meu irmão, não fique sem a sua palavra, não fique sem a Bíblia, não fique sem a sua leitura diária, não fique sem aquilo que pode transformar dia após dia a sua vida, trazer fogo para o seu coração. Amém, irmãos? Mas Paulo escreve então essa carta com um propósito: fortalecer, firmar os irmãos que ele nunca tinha visto na vida dele. Paulo nunca viu os irmãos de Roma, no entanto ele soube notícia de lá, e ele soube uma notícia que surpreendeu, que a fé daqueles irmãos tinha se espalhado, e muitas pessoas tinham ouvido daquelas vidas serem transformadas. Quando o poder de Deus, através da sua palavra, transforma as nossas vidas, irmãos, nós não precisamos falar para ninguém. Você não precisa postar no Facebook nem no Instagram. Você não precisa dizer para ninguém que você agora é filho de Deus ou um servo de Deus. As pessoas vão ver a palavra sendo a sua, ou melhor, agindo na sua vida e transformando a sua vida. Amém, irmãos? Amém. E nós estamos no capítulo 12 de Romanos. O capítulo 12 de Romanos, pode passar, Nicolas. A partir do capítulo 12, os 5 últimos capítulos de Romanos, Paulo vai explicar em detalhes como os cristãos devem viver de maneira prática as ricas verdades teológicas do capítulo 1 a capítulo 5. Então o que Paulo faz? Paulo é como um professor, ele está animando os irmãos. Então agora Paulo vai pegar tudo aquilo que ele já falou em 11 capítulos, e ele vai dizer como é que vocês vão agir diante de Deus. Vocês vão fazer a prática, o lado prático. Cristão que é cristão não vive somente baseado na letra, baseado
na parte teórica, mas o cristão mostra que ele é cristão transformado na sua vida prática. Amém, irmãos? E é isso que Paulo faz. Pode passar, Nicolas. Romanos 12 marca uma passagem. A passagem do ensino doutrinário para a prática na vida cristã. Ou seja, uma vida nova, uma nova maneira de se relacionar, vida correta, relacionamentos corretos, tanto com irmãos da igreja, como também no meio da nossa família. Porque ser cristão dentro da igreja é fácil, irmão. Você só passa 2 horas às vezes na igreja, 1 hora às vezes na igreja. Então é muito fácil ser crente na igreja. Você fala amém, glória a Deus, né? Graça e paz, boa noite, dá um abraço e vai para casa. Agora lá em casa é o grande desafio do crente. Ser crente lá na sua casa. E Paulo então está dizendo: olha, agora nós vamos ver se vocês são crentes mesmo na prática. Então Romanos 12 nada mais é do que o ensino agora se transformando em prática cristã. Pode passar, Nicolas. Paulo repetidamente apresenta uma exposição doutrinária e em seguida uma exortação ética, interligando ambas pela conjunção pois. Procura lá em casa depois, quantas vezes vai aparecer só em Romanos 12 essa preposição, ou melhor, essa conjunção pois. Você vai entender que toda vez quando ela aparece, ela vai aparecer com uma exortação que vai estar ligada direta com uma doutrina. Então, Paulo vai dizer, ou vai cobrar com alguma coisa, dizendo: você precisa ser assim, pois, e aí ele dá, então, a parte da exortação. Paulo sempre baseia, irmãos, o dever na doutrina. Ele deduz a vida da crença. Ele mostra que o caráter é determinado pelo credo. Ou seja, palavra na minha vida é testemunho prático para aquele que precisar. Amém? Como é que você vai falar para alguém que Deus transforma, se você não mostrou nenhuma transformação? Que Deus muda, se você nunca foi mudado? Paulo vai trabalhar algo no capítulo 12. Ele vai trabalhar a mutualidade cristã. E o que é mutualidade, pastor? Vamos ler juntos? É um conjunto de princípios e práticas cristãs que enfatizam a reciprocidade, a igualdade e o compartilhamento mútuo de responsabilidades entre os crentes, especialmente no contexto do tratamento das relações interpessoais, entre elas a família. Então, mutualidade é um conjunto de princípios. E esse conjunto de princípios vai trazer responsabilidade para você, crente. Quem acha que ser crente é ser irresponsável, não sabe ainda o que é ser crente. Porque nós temos responsabilidade diante de Deus. E ainda tem crente que diz assim mesmo: eu não preciso agir assim com ninguém, eu não preciso agir assim, basta eu servir a Deus. Não, meu irmão, basta você servir a Deus agindo da forma certa com seu irmão. Amém, irmãos? Amém. Pode passar, Nicolas. A vida cristã pode ser resumida pela palavra relacionamentos.
Há dois tipos de relacionamentos mostrados por Paulo em Romanos 12. Qual é o relacionamento? Relacionamento vertical. O nosso relacionamento com quem? Com Deus. Então, de cima para baixo, de baixo para cima, e aí nós estamos aqui nesse relacionamento. Mas é só isso. É só isso que Deus quer, que você tenha relacionamento com Ele. É só isso que Deus quer, que você simplesmente diga: amém, Deus, eu estou te servindo, que bom. Porque a maioria dos cristãos hoje não querem saber do seu irmão. Não querem saber de ser igreja. Aí alguns pegam e ainda dizem assim: eu vou ser crente lá em casa, pastor. O meu relacionamento com Deus. Eu já fui visitar irmãos que o camarada está lá, todo bagaçado com a família, todo cheio de confusão, e ainda diz assim mesmo: eu estou bem, pastor, eu estou bem, estou benzinho com Deus. Eu com Deus estamos assim, ó. O relacionamento tem que ser como? Vertical, mas também tem que ser horizontal. O nosso relacionamento com as pessoas. Em Romanos 12 e Romanos 13, Paulo vai trabalhar os tipos de relacionamento. Por exemplo, o nosso relacionamento com Deus, Romanos 12, de 1 a 2. O nosso relacionamento com os irmãos da fé, Romanos 12, de 3 a 16. Mas também o nosso relacionamento com os nossos inimigos, Romanos 12, de 17 a 21. Interessante isso aí, faz a cruz. Exato, pastor. Faz a cruz. O relacionamento para cima e para baixo, mas o relacionamento para os lados. Fazendo você lembrar que o exemplo começou por Jesus. Para as pessoas terem relacionamento com o Pai, Ele manda seu filho. O seu filho vem e ele passa então a ter relacionamento com as pessoas. Eu já falei aqui que uma das pesquisas sobre evangelismo mostra que 46% das pessoas que se convertem na igreja, elas se convertem por causa dos relacionamentos. Um amiguinho lá da escola me convidou. Um primo meu me convidou. Um amigo meu me convidou. Uma pessoa próxima de mim me convidou. Eu me lembro que semana passada eu fui lá com o Dr. Wellington, né? E o Dr. Wellington disse: pastor, esse daqui é o enfermeiro que trabalha comigo e eu já estou convidando ele para ele ir lá na igreja. Certa vez, alguém aqui na nossa igreja perguntou: pastor, por que a gente não vê as pessoas se convertendo? Por que a gente não vê gente nova na igreja? Porque a igreja não traz gente nova. Se a igreja trouxer gente nova, elas vão ouvir a palavra, e a palavra vai fazer a sua obra, transformar vidas. Amém, irmãos? Então, nessa noite, eu quero desafiar você, perguntando para você, como é que está o seu relacionamento com Deus? Vamos ler, alguém pode ler aí Romanos 12, 1 e 2 mais uma vez, na sua tradução agora? e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. E não vos conformeis para este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que Paulo começa a dizer em Romanos 12, versículo 1? Sobre o nosso relacionamento com quem? Com Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Pastor John MacArthur Jr. diz que essa palavra de origem grega vem de uma raiz que significa chamar para o lado para ajudar. Então Paulo está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo assim: eu estou pedindo para vocês se aproximarem de mim, que eu vou ajudar vocês no relacionamento de vocês com Deus. Porque a gente precisa ser ajudado, irmãos. Crente sozinho não foi chamado para servir a Deus. Você que está sozinho, que passa angústia sozinha, que enfrenta problemas sozinho, meu irmão, em nome de Jesus, pare com isso. Paulo está trazendo para nós que o nosso relacionamento com Deus aí começa com ajuda. Essa ajuda vai ser melhor quando nós abrimos o nosso coração e dissermos: eu preciso de alguém para me ajudar, que eu não estou dando conta sozinho. Esse relacionamento se expressa por meio de uma consagração. Paulo está dizendo aqui que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Quantas vezes esse ano você já jejuou, irmão? Quantas vezes esse ano você já passou um dia de consagração diante de Deus? Talvez os irmãos nem se lembrem mais que todo dia 1º a região Carajás é convocada para um jejum por todas as igrejas da nossa região. Decisão do Congresso de Mulheres, que foi aprovado pela convenção regional, para que todas as igrejas, não era só as mulheres não, mas todas as igrejas fizessem um jejum no dia 1º de cada mês. Quantas vezes você já se consagrou ao Senhor esse ano? Quantas vezes você buscou mais de Deus esse ano? Pode passar, Nicolas. Paulo fala de 3 maneiras que nós temos para nos consagrar a Deus. Romanos 12. Paulo fala 3 maneiras. Primeiro, vamos ler juntos? Qual é a primeira consagração? Oferecendo-me a Deus em culto racional. O que é um culto racional, irmão? É um culto que começa na sua mente, aonde lá na sua casa, antes de você sair, você já estava dizendo: eu vou para a igreja, mas eu não vou dormir não, eu vou cultuar a Deus. Eu não vou para a igreja porque é o culto de oração, eu preciso de oração. Não, você vai para a igreja porque é culto, e a sua mente entende que você precisa buscar a Deus. Quem pode ler? 1 Coríntios 10, 31. E 1 Pedro 2, 5. 1 Coríntios 10, 31. 1 Pedro 2, 5. Pois também com pedras vivas foi edificado com casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Então a natureza do nosso culto racional, ela é também espiritual. Ela começa na mente,
trazendo o nosso entendimento de que nós estamos indo adorar e buscar a Deus. Meu irmão, quando é que a gente vai entender que a gente vem para a igreja para glória de Deus, para buscar a Deus? Quando a gente entender isso, os celulares vão ser desligados. Quando a gente entender isso, as pessoas vão deixar de ir mais no banheiro, mais do lado de fora. A gente vai ter consciência de que o nosso culto, ele começa na nossa mente, porque ele é um culto agradável a Deus. Eu acho também esse culto racional, o culto inteligente. O Senhor falou agora há pouco, o Senhor disse que o Romanos 12 está na fronteira entre a parte teológica e a parte prática. Depois de ele falar sobre 11 capítulos, sobre tudo aquilo que Deus tinha feito. Deus fez isso, Deus nos regenerou, Deus nos escolheu, Deus nos santifica, Deus nos chama, Deus nos... Tudo que ele fez. A única resposta inteligente que você pode dar a Deus é ter uma vida que é um verdadeiro sacrifício em virtude daquilo que ele já fez. Ele já fez. É porque, pastor, o culto, a gente entende às vezes que o culto é só na igreja. O culto racional, e John MacArthur Jr. fala sobre isso, que a palavra racional vem de lógica, ou seja, o culto com lógica, uma vida com lógica. É uma vida que aqui o irmão está buscando, está orando, está se consagrando, mas ele não faz isso só aqui, e faz isso também na casa dele, lá no trabalho dele. Ele faz isso com a vida dele. Então, o Senhor está certo quando o Senhor diz, Paulo já apresentou tudo, agora está dizendo, está aí. Isso é real na mente de vocês? Para a lógica de vocês, está sendo real isso? Porque o culto com sacrifício no Antigo Testamento, todo mundo que ia cultuar tinha que oferecer alguma coisa. Nem que seja 2 pombinhas, duas rolinhas, mas tinha que oferecer alguma coisa. A gente chega hoje na igreja, a gente não quer oferecer, a gente quer ser servido. Alguém liga o ventilador para mim, alguém abre ali, alguém passa o slide, alguém ajeita a minha cadeira, alguém faz isso, alguém faz aquilo, alguém toca, alguém canta. E a gente simplesmente se acostuma com isso, achando que esse é o nosso culto, e não é. Culto tem sacrifício, tem oferecimento, tem entrega. E isso é o que a nossa mente precisa entender. 1 Coríntios 10, 31. Está vendo como não é só na igreja, pastor? Quer comais, ser da glória a Deus lá quando você está comendo? Você come igual um bicho feio, comilão. Glutonaria. Tem crente que é glutão, come desesperadamente. Ele está cultuando a Deus? Não, ele está pecando contra Deus. Quer comais, quer bebais, ou você vai fazer qualquer coisa, você precisa fazer para a glória de Deus. E isso vai trazer o seu culto, o seu relacionamento, como um relacionamento vivo, porque Deus vai produzir vida em você. Santo, porque Deus vai separar você, e Ele vai se sentir agradado por você, agradável a Deus.
Amém, irmãos? Segundo, vamos ler juntos. Não me conformando com o mundo atual. O culto a Deus é exclusivo. O culto é para quem, irmãos? Para Deus. Para Deus. É por isso que não dá certo esse negócio de culto para não sei o que. Culto para não sei o que mais. Culto para não sei o que tem. Culto para não sei o que lá. Culto de abre caminho, culto para casa própria, culto do carro novo, culto, não é culto, meu irmão, culto, o único culto agradável a Deus, é o culto para quem? Para Deus. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Aquele que você puder ser amigo do mundo, Aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem adora a Deus, irmão, não pode estar lá no mundo. Hoje eu vou tocar um rock mundano. Amanhã na igreja eu toco um rock para Jesus. Dá certo isso? Não dá não, meu irmão. Hoje eu vou falar só coisa bonita. Amanhã eu vou chamar só palavrão. Dá certo isso? Não dá. O seu culto tem que ser exclusivo para Deus. Quem adora a Deus não pode servir a Deus e ao mundo. Oferecer-se a Deus implica em rejeitar os valores da sociedade mundana. A expressão conformar significa tomar a forma, ou amoldar-se. Era assim que está na sua tradução, né, irmã Luzia? Amoldar-se. Não. Romanos 12. Quem já brincou de massinha aqui? Já brincou de massinha? Né? Pega a massinha, coloca lá, e a massinha, quando você vai colocando dentro daquela forma, ela vai pegando o quê? A forma. Você é a massinha de Deus, amém, irmãos? E para a gente terminar, passa aí, Nicolas, por favor. 3. Paulo apresenta a razão principal. Porque eu devo me consagrar a Deus, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar significa conhecer e provar de forma prática a vontade de Deus para a nossa vida individual. Deus tem um plano para cada um, e este é bom. Quem pode ler Jeremias 29? Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé, irmãos. Jeremias 29:11. Coloca aí, Nicolas, por favor. Jeremias 29:11. Vamos ler juntos? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fruto pelo qual... 12. Naqueles dias, por mim em oração, o que vai acontecer? 13. Sem se me buscarem de todo, me encontrarão. 14. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor, e restaurarei, e eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém, irmãos?
Deus está falando que assim como Ele tinha um plano para o seu povo, mesmo em meio ao exílio, Ele tinha a data que eles iriam entrar, mas Ele também tinha a data que eles iriam sair de lá, porque Deus iria tirá-los. Bruce afirma que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente uma doutrina conhecida. Ela ensina para que seja transferida e colocada em prática na vida daqueles que amam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Esses dias Deus quer que você pratique a sua palavra para a glória do seu nome. Vamos orar.